Lyon, capital da região do Ródano-Alpes, desfruta de uma posição estratégica no coração da Europa. Situada às margens dos rios Ródano e Saône, Lyon é, desde os tempos antigos, um portão vital entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. Hoje, Lyon, com seus grandes museus e belas construções renascentistas, é um dos centros comerciais e culturais mais importantes do país. E também a capital indiscutível da gastronomia francesa. Lyon é também a segunda maior metrópole da França, com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, dos quais um terço com menos de 20 anos. A cidade é hoje servida por uma vasta rede de autoestradas, um aeroporto internacional, uma rede ferroviária extremamente desenvolvida, um tráfego fluvial dinâmico e serviços de logística excepcionais. Lyon é também o local da cidade romana de Lugdunum, capital comercial e militar da Gália. Vestígios dessa próspera cidade podem ser notados num soberbo museu galo-romano no alto da colina Fourvière. Além disso, 2 teatros romanos que foram escavados ainda servem de palco para apresentações artísticas em um leque que vai da ópera a espetáculos de rock. Na realidade, achados arqueológicos efetuados em 1987 revelaram que uma comunidade de camponeses já havia se estabelecido na região por volta de 3.500 a.C. Bem mais tarde, por volta do ano de 43 a.C., os romanos tomaram posse da área, implantando uma colônia que se tornou o ponto de junção das grandes estradas romanas do oeste. Nesta época, a cidade foi proclamada capital das 3 Gálias, onde, a cada ano, no mês de agosto, os representantes das 60 tribos gaulesas se reuniam em um de seus anfiteatros. Lugdunum era fortemente ligada às suas colinas, aos seus 2 rios e à sua vasta planície. Foram esses elementos naturais que protegeram a cidade de seus inimigos, ao mesmo tempo em que favoreceram sua expansão e facilitaram os deslocamentos de sua população. Nesta época, Lugdunum era uma grande cidade, símbolo do poder colonial centralizador que a tornou um posto avançado natural de Roma. Um fórum, templos, teatros, uma caserna e termas foram construídos na coluna de Fourvière. A cidade, fundada em 43 a.C. por Lúcio Nunancius Plancus, um tenente de Júlio César, conheceu um desenvolvimento urbano espetacular. Por volta de 20 a.C., uma rede rodoviária constituída por 4 grandes eixos partia da cidade escolhida inicialmente para ser capital da região leonesa e mais tarde das 3 Gálias. Ela se tornou sede dos serviços fiscais do Império Romano e da maior casa da moeda romana da época. Esses favores políticos, inevitavelmente, estimularam a economia, que estava baseada em 2 setores principais: o comércio e o transporte. A cidade se tornou a segunda mais populosa da Gália, de 35.000 a 50.000 habitantes, 30% dos quais estrangeiros, vindos do Oriente e falando todo tipo de linguagem. Esse número são hoje confirmados pelas capacidades dos principais locais de espetáculos da cidade,
que ainda são visíveis atualmente, com seu teatro, seu Odeon e seu anfiteatro. O Gduna oferecia mais de 30.000 lugares. A população cresceu a tal ponto que 50 anos após a fundação da colônia, a malha urbana continuou a se densificar na coluna de Fourvière. Ocupou os declives e aclives da atual Croix-Rousse e se espalhou pelas margens do rio Saône até a região da atual Vèze, onde as descobertas arqueológicas mais recentes foram efetuadas. Você vai agora entrar nessas ruínas e conhecer parte dessa história maravilhosa, que começou há tantos anos atrás e que ainda hoje encanta milhares de pessoas que por ali passam. O Teatro Romano. Quando inicialmente construído, cerca de 17 a 15 antes de Cristo, o teatro era de dimensões modestas. Ele possuía apenas 2 fileiras de assento. Apresentava 90 metros de diâmetro e sua capacidade era de 5.000 pessoas. Mais tarde, por volta de 117 a 138 d.C., uma terceira fileira foi adicionada, aumentando sua capacidade para 11.000 lugares. As escassas ruínas de hoje dificilmente permitem imaginar um teatro romano circundado por pórticos, dotado de uma rica ornamentação com estátuas e colunas, revestido com calcário e mármore e pintado com cores deliberadamente agressivas. O Odeon. Ao lado do teatro romano, o Odeon foi construído à mesma época da expansão do teatro. Com uma capacidade de 3.000 lugares, era destinado a espetáculos de música e poesia. A marchetaria de mármore no piso da orquestra é um dos mais bem preservados exemplos do mundo antigo. As fileiras de assento eram cobertas por um telhado em folhas de bronze, para melhorar a acústica. As termas romanas. As termas se encontram um pouco mais abaixo da coluna. O caudário, sala aquecida, e a palestra, o pátio, são ainda hoje visíveis nos fundos de um conjunto moderno de blocos de apartamentos. A cada verão, esses vestígios da ocupação romana ganham vida novamente. Durante as noites de Fourvière, um festival de artes performática aberto ao público em geral, sob o frescor das noites de verão, podem contemplar esse local magnífico e o sublime panorama da cidade que pode ser descortinado do alto das colinas. O Museu da Civilização Galo-Romana. Concebido em 1976 pelo arquiteto Bernard Zerfus, esse museu é um belo modelo de arquitetura contemporânea. Aninhado na colina, ele expõe preciosos vestígios e objetos provenientes da região leonesa. Ao longo de uma rampa que serpenteia em um declive suave de 320 metros de comprimento, no museu subterrâneo são observadas aberturas que oferecem vistas magníficas do teatro da Fourvière. O mosaico dos Jogos do Circo e o calendário de Colig são bem conhecidos. Mas é a soberba mesa do imperador Cláudio que realmente construiu sua reputação. Uma placa de bronze polido de 222,5 kg, com uma espessura de menos de 1 centímetro. Sob essa fabulosa página da história, está gravado o discurso pronunciado no ano de 48 d.C., frente ao Senado romano pelo imperador Cláudio, onde ele solicitava que os gauleses pudessem adquirir a cidadania romana. E, por fim, o Anfiteatro das Três Galhas. Este
é o único grande monumento romano que não estava situado na colina de Fougères. Construído por volta de 19 d.C., nas encostas da Croix-Rousse, ele se localizava provavelmente próximo do altar dedicado a Roma e a Augusto, que jamais foi encontrado. A cada ano, ele recebia os representantes das 60 nações gaulesas que formavam o Conselho das Galhas. Ele foi expandido no século II para alojar 20 mil espectadores, que vinham admirar as paradas, as caçadas e os combates de gladiadores. Foi neste local que iniciou a perseguição aos cristãos, no ano de 177, quando 48 mártires foram torturados. Identificado em 1958, esse anfiteatro apresenta hoje apenas um terço da sua grandeza real. O restante foi inescrupulosamente destruído. Hoje, contemplando os restos das fileiras de assento, é difícil imaginar que esse anfiteatro era tão grande quanto os maiores da época. A era romana foi encerrada quando a cidade se tornou presa das invasões bárbaras e conhecia uma fase de declínio. Felizmente, os resquícios arqueológicos permitem que, ainda hoje, se possa desfrutar de um pouco dos tempos de glória de Lugdunum.